A gente vai hoje concluir a parte do curso que trata da retórica, retórica na economia. Então nós vamos espremer um pouco de matéria aí, mas não sei, o semestre está chegando ao fim e quando a gente vai olhar a programação ainda tem muita coisa interessante que a gente quer discutir. Eu vou mostrar para vocês só esse diálogo aqui. Esse diálogo é uma forma que McCloskey encontrou para mostrar, ou pelo menos para defender a tese de que forma e conteúdo não estão separados assim. Tem uma certa interseção entre forma e conteúdo, e ele descobre uma maneira que ele considera eloquente de dizer isso, persuasiva, a partir de um diálogo, como Sócrates, como Platão, que sempre colocava as coisas na forma de diálogo. Então, no diálogo tem sempre de um lado Sócrates e de outro lado aquele que vai debater com ele. Sócrates vai fazendo perguntas, se defendendo sobre tudo, defendendo seu ponto de vista sobre tudo a partir de perguntas, e nessa arte de perguntar, ele acaba enroscando, colocando as ideias do Ion, confrontando e colocando de escanteio, né? Então, é uma forma de dizer, não é muito simples de entender, embora a linguagem seja muito simples, porque é uma linguagem de esquiador, mas eu vou só passar, são 2 slides aí, fica na transparência lá. Se vocês tiverem dúvidas, depois a gente pode conversar sobre isso, em princípio, fora da sala de aula. Bom, então eu tinha terminado a aula passada perguntando o que fica dessa discussão, falado um pouco das vantagens, enfim, dos méritos e dos deméritos desse programa de pesquisa, o principal demérito sendo o principal ponto negativo, criticável e criticado, sendo a questão da verdade. Está certo que o cientista não está necessariamente dizendo a verdade, mas, de qualquer forma, ele não pode deixar de lado a preocupação de retratar o mundo como ele é, de dizer a verdade sobre o mundo. Então, em algumas manifestações da McCloskey, verdade parece uma consideração absolutamente secundária, uma quinta roda aí. Já tinha falado sobre isso. Então, já tinha falado também sobre esse primeiro ponto aí, que os 2 sentidos que McCloskey atribui à retórica podem conflitar, quer dizer, querer dizer a verdade e querer persuadir não são incompatíveis, mas também não se substituem. E a questão do mercado de ideias ter muitas imperfeições. Bom, vamos então à parte nova. Quando McCloskey fala, e como vocês veem, as críticas estão muito centradas em McCloskey, né? Ele que é o grande porta-bandeira dessa ideia da retórica e ele que é o grande alvo das críticas, é claro. Bom, quando ele fala em Sprachetic, na conversa civilizada, que tem aquelas regras, não minta, não interrompa quando os outros estiverem falando, preste atenção, não use recursos ilegítimos para defender seu ponto de vista, tudo isso é muito bonito, e muito cordial e muito genérico. Na verdade, os estudos de retórica, nesse ponto, precisariam levar em conta também alguma contribuição da sociologia da ciência. Né? Então, digamos que a conversa esteja sendo muito bem educada, esteja seguindo as normas dessa conversa civilizada. Quais seriam os participantes bem educados dessa conversa que garantem que as práticas da conversa civilizada sejam seguidas? Né? E outras questões que podem ser colocadas. Será que a conversa civilizada ela é realmente convincente? Ela é mais convincente, mais persuasiva do que a conversa mais truculenta, ou a conversa em que os argumentos não são apresentados com tanta honestidade? Tá? Então, tem uma discussão por aí. O 4º ponto também acho que é um ponto importante, assim, olha, a retórica, tudo bem, a retórica a gente tem que... É importante levar em conta o fato de que a economia, como qualquer outra ciência,
como qualquer outro campo do conhecimento, usa uma retórica, que pode ser melhor, que pode ser ou pior, que pode ser aprimorada. Mas o fato de eu ter essa consciência e entender que a economia pode ser um discurso, em certa medida, sempre um tipo de discurso, não significa que eu devo abandonar o método, né? Não significa que eu não deva me preocupar, por exemplo, com o teste empírico de teorias, né? As duas coisas devem conviver, retórica e método. Portanto, dizer que a retórica expulsa ou deve expulsar a metodologia é uma colocação muito questionável. E também a tese lá dos 10 mandamentos da McCloskey. Segundo ele, toda a metodologia apoiada em regras é criticável. Bom, então, se a gente não tem regra nenhuma, como é que a gente fica? A gente fica numa espécie de anarquia que, evidentemente, não garante nenhuma melhora no discurso, nenhuma qualidade ao que se está fazendo no campo de uma ciência. Tá? Então, acho que essa é um pouco de bom senso, né? Essas críticas que são feitas a McCloskey estão baseadas um pouco no puro bom senso, né? Quando ela se defende dessas críticas, em geral, ela não concede, por um estilo mesmo de argumentação, que o interlocutor tenha razão, o adversário ali tenha razão. Ela reforça o ponto de vista dela, apresentando melhor, procurando apresentar melhor esse ponto de vista. Mas é evidente, parece evidente que com algumas dessas críticas, ela não pode senão concordar, pelo menos parcialmente. Bom, o que a gente fica nesse curso aqui, depois de percorrer aí pelo menos 2 textos importantes no campo da retórica e falar também um pouco sobre o trabalho do Klammer? O que resta para a gente dessa discussão, dos críticos também que se envolveram? Em primeiro lugar, acho que resta a consciência de que a arte retórica é importante em qualquer campo, né? Então, falar bem, ler bem, escrever bem, dar melhores aulas, né? Todo mundo tem que se preocupar com isso. Todo mundo tem que se preocupar, por exemplo, com para quem ele está falando, né? Tem pessoas que são meio autistas, assim, vamos dizer, no exercício, sem nenhum problema físico, porque as pessoas não conseguem adequar de alguma forma o discurso, aquilo que elas estão falando, ou estão escrevendo, enfim, estão dizendo, a quem elas pretendem atingir. Então, a noção de audiência é uma noção importantíssima na retórica. E a arte retórica precisa dessa consideração. E a arte retórica é exercida por todos nós em todas as situações cotidianas. Como é que a gente faz quando a gente está entrando em contato com um serviço para reclamar de um serviço público qualquer? Com quem que a gente está falando? Até que ponto a gente deve perder a estribeira? É eficiente perder a estribeira, sim ou não? Que tipo de argumento a gente deve usar? Qualquer coisa, se vocês vão negociar com o pai de vocês, agora vocês já devem ter passado dessa fase, mas um horário mais tarde para chegar da festa, né? Vocês têm que usar a retórica, vocês têm que pensar, eu estou falando com uma pessoa assim, que teve uma criação assim, assada, né? E que tem um temperamento assim, como é que eu vou encaminhar, como é que eu vou falar de uma maneira a garantir o resultado, né? O primeiro artigo sobre retórica que McCloskey escreveu foi um artigo em que ele simplesmente dizia que ele dava ênfase a essa questão da arte retórica. Diz, olha, nós como professores, por exemplo, devemos aprender a ler melhor o que a gente lê, senão a gente não pode cobrar isso dos alunos, a escrever melhor, aperfeiçoar os nossos recursos escritos, de escrita, a dar melhores aulas, etc. Então, bom, todo mundo concorda com isso, né? A arte retórica também tem muito, quer dizer, um expediente, por exemplo, no campo da arte retórica. Como eu já disse para vocês, na hora que a pessoa vai falar diante de uma plateia, qualquer que seja ela tem que pensar assim, bom, o que nós temos em comum, né?
Como é que eu vou conquistar essa plateia, a adesão dessa plateia, né? Então, tem várias formas de fazer isso, mas uma forma eficiente é conversar com uma pergunta, né? Que pode ser uma pergunta chamada retórica, né? Vocês já ouviram essa expressão, pergunta retórica. O que quer dizer isso? Você faz a pergunta, mas a resposta já é de antemão conhecida. Então, vou dar um exemplo de uma pergunta retórica que a gente pode fazer para conseguir a adesão de uma plateia. A gente diz assim: todos nós queremos que o nosso curso de economia seja um bom curso, um dos melhores, se não o melhor, do Brasil? É claro que sim, seria a resposta, né? Eu poderia, em vez de dizer isso, dizer: todos nós queremos que o Brasil seja o melhor. Portanto, aí já consegui a adesão. Portanto, nós como alunos não devemos reclamar dos professores que cobram demais e que são muito severos na avaliação e, ao mesmo tempo em que não reclamamos dos professores que não cobram nada e que aprovam todo mundo. Certo? Bom, aí vamos dizer que a primeira pergunta pode ser colocada, pode ser uma sentença afirmativa. Assim, todos nós queremos isso. Falando de outra forma, todo mundo quer, a gente está de acordo que São Paulo precisa ser uma cidade mais humana? Sim. Portanto, nós devemos respeitar as regras de rodízio, vamos dizer, ou de faixa de segurança, né? Essa estratégia de formular uma pergunta é uma estratégia de engajar o leitor ou o ouvinte, né? E às vezes eu acho assim que vocês, por exemplo, podiam usar isso na coisa que vocês escrevem, né? Um ou outro usa, mas é uma estratégia boa, quebra um pouco aquela sequência de frases afirmativas. Quer dizer, daqui para frente, vocês, por favor, não comecem a fazer tudo pergunta, não. Tem que ser uma ou outra. Mas, enfim, essa é uma questão. Então, isso é uma história da arte oratória que a gente tem que se preocupar com a sua audiência. Quando a gente vai falar para uma criança, a gente não precisa falar tati bitarte, mas a gente não pode falar também das elipses de Kepler, por exemplo. Tá? Então, coisas assim de bom senso, essa questão da arte retórica, são coisas de bom senso, mas coisas também que podem ser treinadas. As pessoas podem aperfeiçoar. Ninguém nasce. Às vezes as pessoas têm um talento excepcional como orador. Nem todo mundo tem. Às vezes você pega políticos que você sabe que são excelentes políticos, sérios, engajados, etc., mas que não são bons oradores. Bom, esse talento pode ser, ou não escrevem bem, esse talento pode ser aprimorado. É uma questão apenas de treinamento, qualquer um pode. Às vezes eu falo, professora, mas eu sou muito tímido, tenho vergonha de falar. Olha, se vira, porque isso vai te prejudicar a vida inteira. Dá um jeito, decora um texto, faz uma pergunta, já vem com a pergunta formulada, fala na frente dos outros, porque essas coisas a gente vai adquirindo traquejo à medida em que vai treinando. Bom, então isso daí é a questão da arte retórica. A outra parte que eu acho que a gente fica dessa discussão, com certeza, é a questão da análise retórica. Então, o que é análise retórica? Em que ela consiste, né? Ela consiste em estudar, né, e usar uns instrumentos da retórica para analisar o conteúdo, digamos, de um texto, ou de uma fala, ou de um artigo de jornal, ou coisa do tipo. Então, é análise do discurso, fundamentalmente, e eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Então, o foco sempre é a questão do auditório ou da audiência que se quer alcançar. Eu vou dar alguns exemplos, como o estilo de argumentação varia em função de quem está do outro lado, pelo menos de quem o autor suspeita que vai ler aquela coisa que ele escreveu. Tá? Então, uma breve introdução aqui à análise retórica. E aqui minha bibliografia de apoio é principalmente esse texto do Perelman, aquele autor belga que eu mencionei para vocês, de sociologia, de direito, né, ciência jurídica, e o livro dele que chama A Nova Retórica, está aí, 1958, mas 58 foi a edição original em francês, ele já está traduzido em português. E o outro livro é um livro simplesinho, assim, um tipo livro-texto de retórica, Thank You for Arguing, desse indivíduo aí. Bom, então o que faz a análise retórica? Eu acho que é um instrumento útil que vocês podem usar, por exemplo, no trabalho de conclusão de curso.
Acho bem rico esse instrumento. Então, o que a gente tem que perguntar quando a gente faz uma análise retórica? A quem se dirige o texto? Quer dizer, com quem esse autor está falando? Tem uma palavra em português que eu nem sabia que existia, é retor. Seria como se fosse o orador, mas que não precisa ser simplesmente de um discurso oral. Que recursos ele está utilizando, ele utiliza para atingir seu público? Que tipo de argumento? Qual é o estilo que ele adota? Uma outra pergunta muito importante, acho que eu já me referi a isso durante o curso, é a questão dos interlocutores, dos adversários daquele que está falando, né? Com quem ele debate, contra quem ele está tentando fazer seu ponto de vista prevalecer, né? Quais são os seus adversários intelectuais? Qual o contexto em que essa obra foi escrita? Por exemplo, a obra foi escrita assim que o Schumpeter emigrou para os Estados Unidos da América e precisava entrar naquele departamento de economia que era muito restrito em termos da linguagem que se deveria usar, que um economista deveria usar. Então, Schumpeter, que tinha um estilo mais verbal, mais de ciências sociais, em geral, escreveu uma obra com bastante conteúdo técnico, numa linguagem bem economicista. Então, isso é um exemplo apenas de como o contexto influencia o que é escrito. Quer dizer, o cara queria conquistar um lugar ao sol na academia norte-americana de economia, né? Na área específica de economia, para isso ele precisava falar de um determinado jeito. O indivíduo quer entrar a gente pode estender isso ad infinitum, não precisa ser dentro do campo da ciência. O indivíduo quer ser bem aceito num círculo aí de poderosos do mercado financeiro, ele tem que usar uma determinada linguagem, né? Que vocês mais ou menos imaginam ou sabem o que é. Bom, então aí vou dar 4 ou 5 exemplos de análise retórica, né? Vou começar pelo meu mesmo. Então, eu fiz um trabalho sobre Raul Prebisch e a CEPAL, né? E aí eu analisei 2 textos que o Prebisch escreveu logo nos primórdios da CEPAL. O primeiro, chamado Desenvolvimento da América Latina e seus principais problemas, trabalho que o Hirschman apelidou de Manifesto da CEPAL. Neste momento, o Prebisch ainda não fazia parte da CEPAL, mas ele foi convidado a apresentar esse trabalho na Assembleia Geral da CEPAL, que foi em Havana, em 1949. A CEPAL estava recém-fundada. No ano seguinte, em 1850, a Assembleia da CEPAL foi em Montevidéu e o Prebisch apresentou esse trabalho, Estúdio Econômico de América Latina, 1949. Esses estúdios econômicos são anuais. E aqui ele não assina, ele escreveu a introdução a esse estúdio, já na qualidade de técnico da CEPAL. Não assina, mas a autoria é dele. Ninguém discute a autoria de ser dele, né? Então, o que eu achei interessante? E o artigo que eu escrevi, esses trabalhos que eu estou falando estão nesse livro aqui, ó. A História do Pensamento Econômico como Teoria e Retórica, um dos muitos que o Zé Márcio Rego publicou pela editora 34, junto com um outro colega dele da GV, Paulo Gala. Bom, então, a minha tese é o seguinte, o título do artigo é assim, para diferentes auditórios, diferentes argumentos. É que os argumentos que o Prebisch usa no primeiro e no segundo trabalho são muito diferentes, o estilo, a forma de escrever e tal, por um motivo muito simples, por causa da audiência que ele pretendia alcançar. No primeiro trabalho, no manifesto, ele estava dirigindo aquele trabalho para os homens de negócio da América Latina, os técnicos e executivos dos governos da América Latina. Então, por isso que é chamado de manifesto, é um trabalho muito engajado. Ele está chamando, olha, nós precisamos tomar alguma providência, os termos de troca se deterioram sistematicamente para os países produtores de matérias-primas e bens primários, etc. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. Essa alguma coisa é na direção de promover a industrialização do Brasil,
ou, enfim, do Brasil, não, do América Latina, via substituição de importações. Então, tem todo o argumento desenvolvido. E é uma linguagem muito forte, engajada, partizã, etc. O segundo texto também tinha, ele sabia que tinha essa audiência, mas tinha também, e principalmente, a audiência das pessoas, porque a CEPAL é órgão da ONU, as publicações da CEPAL são potencialmente lidas por todo mundo que lia as publicações da ONU. Portanto, nesse segundo texto, ele tinha uma audiência que ele não tinha no primeiro, que era uma audiência especializada, com formação em economia, né? E economia neoclássica, né? E de inclinação liberal, não latino-americana, né? Na primeira audiência era tudo latino-americano, que quando ele falava, precisamos fazer, precisamos mesmo. Não tinha grande dúvida, fora um outro que, irredutível, ele não tinha muito problema de engajar esse pessoal. No segundo, ele já tinha um desafio intelectual diferente e maior, num certo sentido, que era falar com gente com formação acadêmica de economia e uma formação neoliberal. Né? Quer dizer, neoliberal, detesto essa palavra, mas enfim, uma formação dentro da corrente de economia neoclássica, melhor falando, e liberais também. Então, nesse segundo texto, se vocês lerem, o estilo é completamente diferente. Ele fala em teorema das vantagens comparativas, ele menciona os trabalhos mais recentes que estavam sendo feitos sobre as relações de troca entre grupos de países, etc. Tá? Então, muito rapidamente, é isso que eu faço nesse trabalho com uma análise retórica. O segundo trabalho é de um ex-aluno nosso aqui, chamado Darwin Dib, D-I-B, e o trabalho se ocupa da controvérsia do planejamento no Brasil. Então, o que ele faz é confrontar dois economistas, vamos dizer assim, Roberto Simons e Eugênio Goudin. E eu imagino que vocês, quer dizer, suponho que talvez vocês tenham ouvido falar sobre eles. Roberto Simons foi um líder empresarial muito importante, fundador da Fiesp, fundador da Escola de Sociologia e Política, um papel super importante na definição dos rumos da economia brasileira nesse período. Na hora que ele analisa os argumentos, ele começa a perceber que tipo de argumentos Roberto Simons usava, ele percebe que ele, sobretudo aquilo que se chama, e depois eu vou mostrar o que é concretamente, argumentos baseados na estrutura da realidade e que fundamentam a realidade. Essa classificação, depois eu vou discutir melhor, porque neste momento eu não vou definir. Apenas registrando o seguinte, são dois tipos de argumento. Goudin, que era não só um líder teórico, mais um intelectual, mas teve papel também, foi um assessor importante dos governos brasileiros, mas teve também uma participação importante na academia da Fundação Getúlio Vargas, foi professor muitos anos da Fundação Getúlio Vargas, ajudou a fundar a Revista Brasileira de Economia. Goudin, e liberal, né? O Roberto Simons era mais intervencionista, né? Achava que o Estado tinha que ter um papel ativo para promover a industrialização. Goudin não, era mais para o mercado funcionar do jeito que fosse possível. Mas ele usa, pela própria formação dele, Goudin usa aquilo que se chama de argumentos quase lógicos. Usa com mais frequência argumentos quase lógicos. Então, eles têm toda uma troca de ideias, um debate que começa muito polido e que, no final, como mostra o Darwin, fica meio quase perto da baixaria, vai chegando mais perto da baixaria. As acusações mútuas, eles começam a se acusar usando argumentos ad hominem, mas ele está fazendo isso porque ele é interessado, não sei o quê, mas vamos, enfim, coisas desse tipo. Mas é um debate interessante, acho que o Darwin conseguiu retratar bem esse debate. Um outro trabalho, o exemplo 3, é um Ramon Vicente Garcia Fernandes, hoje em dia professor da Universidade do ABC, e o Ascar Pessali, que, se não me engano, está ligado à Universidade Federal do Paraná, não sei. E que também tem discutido muito a questão da retórica. E o que eles fazem aqui
é analisar a economia dos custos de transação, basicamente através da análise da obra do Williamson, né? Então, o Williamson tem uma trilogia e eles analisam como é que ele constrói seu argumento e como ele modifica essa forma de construção do argumento da primeira para a terceira obra. Então, as técnicas retóricas, etc. Então, mais uma vez, a preocupação com a audiência. Então, esse primeiro trabalho, Market, não sei o quê, tarará, dirigido principalmente para economistas, né? Então, tinha um foco bem específico. Eu estou falando aqui com os meus pares, com os economistas. Mas nunca fechou as portas para outros tipos, pessoas com outro tipo de formação. Isso também para diferentes correntes dentro da economia, né? Quer dizer, ele admitiu de cara que aquele grupo para o qual ele estava se dirigindo não era um grupo homogêneo do ponto de vista das suas concepções e da maneira de enxergar a economia. Na segunda obra, em que ele já estava estabelecido, mais uma vez, na academia, então aí o contexto afetando a maneira como a pessoa fala, então ele já não tinha que provar mais nada para ninguém, que ele era um bom economista. Ele começa a sublinhar os aspectos interdisciplinares da obra dele, né, da ideia de custos de transação. E essa tendência se torna mais forte ainda na terceira obra dessa trilogia. Não tem uma linguagem matemática. Nos três trabalhos, ele usa pouca linguagem matemática, comparado com o que se usa hoje em dia, é nada, né? E nos três trabalhos, Williamson tem sempre a preocupação de não polemizar, ou pelo menos não discordar frontalmente daquilo que era o mainstream da teoria econômica, né? Ele está sempre mostrando que o que ele está fazendo não é contrário à teoria neoclássica, vamos dizer assim, da firma, mas que é oferecido como um complemento, uma coisa que pode ser juntado àquilo que já se sabe sobre a economia a partir da teoria tradicional. Mas, ao mesmo tempo, e isso ele se diferencia, ele mostra, quer dizer, ao mesmo tempo, aponta como essa economia dos custos de transação está afinada com outras correntes fora do mainstream da economia e fora da própria ciência econômica. Quer dizer, nas ciências, de uma maneira geral, tem uma ligação forte com o direito, uma ligação com a ciência política, etc. Tá? Então, o que os autores fazem é mostrar essa transição, essa mudança de estilo, né, argumentativo da primeira para a terceira obra, e em comum esse ponto aí, esses dois últimos pontos, aliás.